Bom dia, o Senhor te abençoa no dia de hoje. Estamos aqui de novo, o canal Palavra Sagrada. Nesta manhã, no dia de hoje, eu quero trazer uma palavra sagrada que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito especial, que eu amo muito. E essa pessoa virou para mim e falou comigo assim: por que você não faz um vídeo falando sobre o coronavírus e a praga do Egito? E eu respondi o que eu tinha de responder, né? E hoje de manhã eu estava meditando aqui na palavra do Senhor Deus. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Você que já me conhece, você que se inscreveu no meu canal, você que sabe quem eu sou, você sabe que eu não venho de uma família de renome, eu não tenho nenhum brasão, eu não sou reconhecida mundialmente, mas eu sou filha de Deus. Eu tenho temor do Senhor e eu tenho o direito de expressar aquilo que Deus coloca no meu coração, certo? E aquilo que eu entendo da palavra do Senhor. Então eu quero chamar você para que você possa entender o que está acontecendo. Estava estudando a palavra do Senhor e lá no livro de Êxodo 3, no versículo 7, diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores, conheço-lhe o sofrimento. Isso, Deus estava tendo uma conversa, um diálogo com Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, né? Quando de repente ele olha no monte de Deus lá no Horebe, apareceu um anjo do Senhor numa chama, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Deus sabe como faz para chamar a nossa atenção. E naquele momento era aquela chama, naquela árvore, naquela sarça, e a sarça não se consumia, né? E Moisés falou: vou lá ver que maravilha é aquela, né? Por que a sarça está queimando e não se consome? E quando ele se aproxima, Deus chama ele pelo nome, manda ele parar, manda tirar a sandália e começa a conversar com Moisés. Então entenda, no meio de uma calamidade, Deus vai chamar a sua atenção. Pega a visão. No meio de uma calamidade, Deus vai chamar a sua atenção. E o Senhor agora vira para Moisés e fala que ele é Deus de Abraão, ele é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. E ele fala: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi o sofrimento. Naquele tempo, Faraó começou a afligir o povo de Israel. Faraó não conheceu José. Faraó não soube o que José fez pelo Egito. E ele começou a afligir a Israel, porque ele ficou com medo de Israel crescer demais. O Israel já era um povo grande, Israel já era um povo bem crescido. E ele falou: ó, se porventura houver que haja guerra, eles podem se juntar aos nossos inimigos e assim ficar contra nós. Então vamos afligi-los, vamos colocá-los para fazer tijolo. E está lá no livro de Êxodo, né? Que você vai encontrar, Êxodo 1, do 8 ao 14, você vai encontrar. Então eu quero te dizer que o nascimento de Moisés foi com um propósito divino. Deus agora, ele resolve trazer Moisés para libertar o povo dele, né? Moisés, ele nasceu segundo o coração de Deus, apenas com propósito, para tirar Israel do Egito. Então eu quero que você entenda aqui, que Deus escuta o nosso clamor. Você sabe quanto tempo aquele povo ficou no Egito padecendo na mão de Faraó? 430 anos. Quantos anos tem o Brasil? Um pouquinho mais, né? Pois bem. Então, Deus resolve agora tratar com Faraó. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus resolve agora manifestar o seu poder através, enviando-lhe pragas. E mandou praga de rãs e de piolho, e mandou pragas de tudo, de gafanhoto, mandou praga de tudo quanto é jeito. A água se transformou em sangue, e Faraó com um coração duro. Até que o Senhor Deus envia a última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus envia essa praga.
E não foi só humano, não. A Bíblia vai dizer que foi primogênito, né? Tanto de animal, tanto de homens, de filhos, como de animais, seres humanos e animais. Êxodo 12, 29, né? Porém, eu quero chamar sua atenção para isso, foi que ele não foi a primeira pessoa que pediu para eu falar sobre isso. Porém, quando o Senhor vai instituir a Páscoa, ele falou, vocês vão pegar, vão matar o cordeiro, o sangue dele vocês vão colocar nos umbrais da porta. Porque quando o destruidor passar, eu não vou permitir ele entrar na porta que está coberta pelo sangue do cordeiro. Esse cordeiro já tipificava Jesus. Então eu quero que você entenda. Israel passou por um processo de libertação. Israel passou por um processo de libertação. Eu quero que você entenda isso, de libertação. E para eles não morrerem, eles tinham que fazer duas coisas. Colocar o sangue na porta e não saírem de casa. Porque a Bíblia vai falar, né? Ninguém poderia sair de sua casa também, naquele momento. Senão morreria. Está lá em Êxodo 12, 22 e 23. Então, ali, você fazer o que Deus está mandando e obedecer a ordem divina. Então, o que eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, nós vamos fazer aqui um paralelo lá no Egito e nos dias atuais com o coronavírus. Hoje o contexto é diferente. Hoje o que estão chamando de praga de coronavírus é diferente. E eu ouso dizer que é Deus tratando com a humanidade. Porque hoje o contexto é o pecado. Israel foi afligido por Faraó, Israel estava sendo perseguido, estava sendo humilhado por Faraó. Faraó estava sacrificando ele, dando os trabalhos árduos, o povo estava sofrendo. E aquele povo clamava por libertação, não é? E Deus fala com Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Eles não estavam mais aguentando. Agora, hoje em 2020, é diferente. A humanidade virou as costas para Deus. Deus está tratando conosco, né? Vamos lembrar no que diz a palavra do Senhor Deus, lá no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas 7,14, que nós conhecemos muito bem, falamos de cor e salteado, né? Todo mundo conhece esse versículo, esse capítulo da palavra do Senhor Deus, né? O Senhor Deus trata aqui, é com o povo dele, não é com o Egito. Não é com o Egito que Deus trata. Não é mesmo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. A terra está doente. O coronavírus ele está matando. O coronavírus está fechando empresa. O coronavírus está impedindo que pais e mães de famílias, trabalhadores saiam para trabalhar. O coronavírus está matando velhos, o coronavírus está entrando nas nossas casas como uma praga, como uma maldição. Eu quero que você veja a diferença, porque está morrendo tanto ímpio quanto aquele que não é ímpio. Ei, mas a palavra de Deus vai nos chamar e vai dizer, né? Se o meu povo, isso é Deus respondendo a Salomão, porque Salomão tinha feito uma oração a Deus, e Deus agora responde a Salomão, olha, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E isso ficou dentro da palavra, para que hoje eu e você pudéssemos entender isso. Nós precisamos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos buscar o Senhor. E eu quero também, estava meditando a palavra do Senhor, que é a palavra sagrada. O livro de Isaías, no capítulo 24, no versículo 5, vai dizer o seguinte, né? 24,
No Isaías 24, versículo 5, vai dizer assim que, olha, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra está contaminada. Palavra sagrada é a palavra do Senhor, livro de Isaías 24, 5. A terra está contaminada. Violaram a aliança. Quebraram os estatutos do Senhor. Não é? As leis estão em Romanos 13. Toda a humanidade, todo homem é sujeito à lei. E tem gente batendo no peito, falando que não vai obedecer a lei. Tem gente chamando a lei por confronto. Não é? E eu não vou citar nome de ninguém, não vou citar denominação de ninguém, porque são autodidatas, são pessoas que sabem demais, são pessoas que têm teologia, bacharéis, né? São pessoas que entendem, não é mesmo? E todo homem é sujeito à lei, não é? Todo homem esteja sujeito às autoridades. A terra quebrou-se a aliança. Aliança significa acordo com Deus. E quando o Senhor Deus nos chama para uma aliança e fala, olha, não andeis com ímpio. Fugir da roda dos escarnecedores. Me busca. Tem intimidade comigo. É uma aliança que Deus está fazendo. E a maior aliança que Deus fez com a humanidade foi com a aliança da salvação através de Jesus Cristo. E a humanidade está ignorando essa aliança. Estão rejeitando o Senhor Jesus. Estão andando aos seus bel prazeres. Não estão valorizando a morte de Cristo e a ressurreição dele. Estão quebrando a aliança. E há uma necessidade de nós termos aliança. Estão violando os estatutos de Deus, a quebra de regras dada por Deus. E em Gálatas 5, que todos nós também conhecemos, a partir do versículo 19, vai dizer que tudo isso acontece porque é a obra da carne, não é? A obra da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando Deus traz um confronto desse nível, a ponto de os grandes presidentes das grandes nações se reunirem, não é? A ponto do alerta vermelho, do alarme começar a soar, Deus está nos chamando para rever a nossa vida. Deus está nos chamando para converter dos nossos pecados, para arrepender dos nossos feitos, para se converter a Ele, ao povo dele. Eu quero que você entenda isso. Quando lá no Egito, Deus mandou o anjo da destruição para destruir os filhos do ímpio, para destruir todos os filhos do egípcio. Porque aquele povo estava acabando com o povo de Israel, estava afrontando, estava humilhando, estava massacrando Israel. Israel já não aguentava mais o massacre. Então Deus falou, peraí que eu vou dar um jeito, já que vocês estão me clamando. Então toda vez que Deus quer trabalhar, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, tudo é dele, tudo é para Ele. Eu estou aqui agora no meu quintal, mas eu posso muito bem, no meio desse vídeo, o Senhor ceifar a minha vida, Ele faz de mim o que Ele quer, porque eu sou dele, eu sou feita por Ele, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. Então eu quero te convidar nesse vídeo para você converter. Você que é pastor, você que é líder, para de fazer campanha na sua igreja. Cuidado com essas malditas campanhas que estão sendo feitas. Leva o povo para o arrependimento. Leva o povo para pôr o joelho no pó e o joelho na terra e a boca no pó. Porque Deus não vai abençoar uma nação que infringe, que quebra a aliança. Deus não vai abençoar quem não tem compromisso com Ele. Deus não vai abençoar aquele que não se coloca diante dele em retidão.
precisamos lutar para entrar no céu. Você que fica aí plantando prosperidade para cima e para baixo, você vai dar conta disso. Porque ai daqueles que profetizam aquilo que Deus não mandou profetizar. Ai daqueles que ensinam aquilo que Deus não mandou ensinar. E você que é um pastor, que é um líder, que fica aí como se você estivesse andando no meio de uma sociedade. Você não leva a sua igreja em oração. Você não leva o seu povo a se humilhar diante de Deus. Você vai dar conta de Deus também. Você vai dar conta para Deus também. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós buscarmos o Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele não vai tomar nem eu e nem você e ninguém por inocente. E tem mais, hein? Preste atenção. Você que é o bambambam do Evangelho. Você que tem 350 milhões de seguidores. Você que quando chega no altar da sua igreja, todo mundo te aplaude. Não pense você que quando soar a trombeta, que Deus vai pegar o livro e vai falar, em primeiro lugar, vou chamar aqui fulano de tal. Vai ser assim não, viu, filho? Falar para você que não vai ser assim. Sabe? Você que Deus te deu a oportunidade de estudar. Você que tem conhecimento, você que tem livros. Cuidado, porque Paulo largou tudo isso. Paulo tinha muito mais que você. Largou tudo isso para viver em Cristo e por Cristo. E perder tudo e ainda assim se chamar de lucro. O Senhor te abençoa. Então eu quero que você entenda. O coronavírus e as outras consequências que virão é para nos colocar para pensar. É para nos colocar em arrependimento. É para nós vestirmos pano de saco, cinza, nos humilharmos, assim como o povo de Nínive se humilhou diante de Deus. Para nós voltarmos ao primeiro amor. Vamos meditar no livro de Gálatas 5, a partir do 19. Vamos fazer uma releitura da nossa vida espiritual. Porque enquanto o coronavírus mata que não mata, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós nos convertermos diante dele. O Senhor te abençoa. O Senhor derrama as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Palavra sagrada é a palavra do Senhor. Shalom.